Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, no altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, clamando o teu auxílio, o teu amparo, a tua presença nesta casa de amor, os teus benfeitores amigos, os anjos guardiões, na individualidade de cada um. E que com a presença junto a nós, desses anjos que velam pela nossa segurança e equilíbrio neste processo reencarnatório, possamos despertar para as tuas verdades, para o teu evangelho, e esse despertar possa conceder-nos a coragem nascida na necessidade da transformação. Matar o homem velho e renascer sobre as luzes da verdade. Morrer o ego e nascer o eu espiritual. E assim, erradicar velhos hábitos que nos aprisionam às forças negativas que ocasionam-nos dores, sofrimentos, e buscar a conquista de novos valores espirituais, moralizando assim a nossa conduta, e nesta moralização, conquistando hábitos salutares, possamos dar passos de espiritualização em rumo à eternidade, na conquista do nosso eu eterno e na compreensão das leis que regem o mundo físico e o mundo extrafísico. Abençoai esta casa que nos acolhe. Abençoai, Senhor, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Abençoai aqueles que não quiseram, puderam, não vencer os impedimentos e aqui não se encontram. Abençoe aqueles que titulam algozes, inimigos, por não nos conhecer, por não conhecer o teu evangelho praticado nesta casa de amor. Perdoe-os, não sabem o que fazem. Abençoai o lar, família e familiares de todos aqui representados. Cubra-os com tuas bênçãos. Abençoai, Senhor, os trabalhadores desta casa santa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. E que possamos, Senhor, fazer a tua santa vontade e expressar e espelhar a tua imagem de amor. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E que este alimento seja também um precioso medicamento, fortalecendo e curando, físico e espiritual. Agradecemos as mãos dadivosas que fizeram que este alimento chegasse até a nós. Desde o simples agricultor até aquele que manipulou o alimento, manipulou as verduras fazendo este alimento. Abençoai, Jesus Cristo, este caderno de prece, todos os nomes que aqui se encontram possam receber, aonde estiverem, a visita da tua energia santa de amor, dando coragem, dando força para a transformação e um convite para que busque teus caminhos na religião que acreditam, professam, mas naquela, Senhor, que vivencia os teus valores e verdades eternas e espirituais. Iluminai e abençoai estas águas em cada recipiente, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. Estenda tuas mãos e transforme-as em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao tomar, ingerindo ou passarem dores ou feridas, possam assim ser aliviados e curados das dores físicas e espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas.
Abençoe, Senhor, a Colônia Santa Marta. Abençoe os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos. Abençoe os manicômios. Abençoe aqueles que estão perdidos nas ruas, dementados, viciados. Aqueles que estão contidos em leitos e camas, pois perderam a razão, encontram-se em conflitos íntimos, nas loucuras internas. Abençoe, Jesus Cristo, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. E possamos compreender que somos todos irmãos. E sob a prática da caridade, possamos auxiliar-nos mutuamente, construindo a fraternidade universal do amor. Como uma grande família espiritual, filhos do mesmo Pai. Abençoe o nosso país querido, esta nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoe nossos governantes sérios, honestos, éticos, honrados. Protegei-os diante das malícias e de toda e qualquer falsidade e maldade. Para proteger essa nação, que o anjo Ismael abra as suas asas poderosas e proteja, Senhor, esta pátria do Evangelho, que é o nosso país amado. Abençoe e estendei tuas bênçãos sobre toda a humanidade. Principalmente, amado Jesus, os países que encontram-se em conflitos. Rogamos pelos nossos vizinhos que, numa loucura insana de alguns dirigentes, fomentam e buscam os conflitos bélicos, onde todos perdem, não há vencedor. Por misericórdia, Jesus, pacificai os corações trevosos que buscam na guerra a prosperidade material e a supremacia sobre seus povos. Não permita, Senhor, que o teu reino de amor, teu reino de paz e bondade e fraternidade possa reinar sobre a humanidade e em nossos corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. A evangelização. E que nós provamos isso através das décadas que já estamos sem modificar em nada os valores, a disciplina e os desígnios desta casa. Não basta só falar de verdades, é necessário vivenciar as verdades. E nós, sob a minha coordenação, convidado por nosso Senhor Jesus Cristo, não foi eu que falei, vou construir um centro espírita. Não, um espírito me disse, você vai assumir um centro espírita. E eu poderia ter dito, não quero. Mas eu poderia ter dito e disse, sim, eu quero. Me dá 10 anos para mim começar a entender, praticar e encontrar as pegadas de Jesus Cristo neste templo. Porque casa religiosa, religião, centro espírita, templo, é igual o dedo da mão. Cada um é diferente do outro. Parecem todos, mas é diferente. Cada um tem a sua singularidade, seus compromissos, suas missões. Os espíritos que ele vai receber durante o curso da sua jornada, da sua vida, pelo período que nosso Senhor Jesus Cristo assim quiser. Né? Nós vemos lá, Chico Xavier coordenou um centro por 75 anos. Eurípides Barçanufo, só por 18. A missão de Jesus Cristo na face da terra foram só 3. Francisco de Assis, né? Só 20.
E assim cada um é um templo. Então, e aí existe uma particularidade espiritual para acolher e receber aqueles que no curso dessa jornada irão buscar a fonte da água cristalina, a fonte da verdade. Sabe aquela fonte da verdade que Jesus, no poço de Jacó, falou com a samaritana? É essa fonte. E cada casa, cada templo, cada religião oferece. Alguns oferecem só a água física, que mata a sede, mas depois vai ter sede de novo. Outros oferecem as questões materiais, são os templos espirituais materialistas. E outros oferecem a água que mata a sede para a vida eterna. Eu creio que nossa casa é essa. Nós ofertamos a palavra da vida eterna. Cada um faz as suas escolhas. Cada um está no nível de procura, de vontade, de desejos. Porque nós estamos sempre num processo evolutivo. E a humanidade passa por 3 níveis neste processo evolutivo. A selvageria, a civilização material e a civilização espiritual. Nós temos que compreender estes parâmetros para compreender a nós mesmos, qual é o sentido que estamos, e se nós estamos gostando dele, ou se ele já nos incomoda. Então, nós vemos aí a selvageria, pessoas que ainda manifestam a sua vida nos instintos animais, e até quando buscam um processo religioso, buscam as religiões ainda no estado da selvageria, fazem sacrifícios de animais, comem carne cruas, bebem sangue, materializam então toda a devoção da fé. Ainda vivem nos instintos, nos prazeres, na busca do religioso, mas que esse religioso dê prazer material. E depois vem a grande parte, a multidão daqueles que buscam, já num processo evolutivo, ampliaram suas buscas na civilização material. São aqueles que buscam as religiões no sentido de troca material. No processo, já se encontram moralmente com uma certa elevação, mas ainda estão aprisionados, apegados às questões da matéria. Estes frequentam ou ingressam nas religiões, nos templos religiosos, sempre buscando uma troca e sempre ofertando algo material para receber algo material do Criador. Ah, eu vou em Trindade a pé para que Deus me dê isso. Ah, eu oferto R$1.000 para que Deus me dê 10.000. É uma boa troca, né? Se isso funcionasse e se fosse espiritualizado, eu ia entrar nesse comércio. Mas não funciona assim. Outros pagam ou cobram curas espirituais, que também, perdoe-me, não funcionam. Porque cura, para pagar, vá para o médico. Ele é formado para isso. Se você pagar com uma cura espiritual, acredite, você está fazendo um mau negócio. É a mesma coisa de você pagar para o traficante para te ajudar a parar de usar droga. Tá bom? Pensa nisso. Não creia muito nisso. Mas essa grande civilização ainda, muitos se encontram nesse estágio. E o terceiro degrau do processo evolutivo entre nós, num planeta como o nosso, não estou falando numa escala universal, estou falando na escala terráquea, é a civilização espiritualizada ou espiritual. Claro que nós não temos uma linha demarcada, aonde começa um, termina outro, isso é igual cores do arco-íris, vão se confundindo até se formar no todo. Então está aí
esta primeira parte desta tarde de hoje, para que nós possamos compreender o sentido da dor que está em nós, que está em você. E quais são as suas escolhas? Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. É o capítulo. Preste atenção, buscai e achareis. Então, tudo aquilo que você buscar, você vai achar. Se você for num terreiro, se você for numa casa religiosa materialista, e você for buscar algum interesse material, eles vão te ofertar aquilo que você está buscando. Porque isso expressa nas vibrações do seu campo áurico. Então há um processo de atração, assimilação, e te oferecerá aquilo. Por isso, se você for num terreiro, que muita gente chama de centro espírita, não é. Centro espírita é só assim, kardecista. Terreiro são as doutrinas espiritualistas, descendência afro, é terreiro. Aí mudam de nome para ficar parecido com o kardecismo de Jesus. Não é? É mais bonitinho. Mas se você for, eles te perguntarão o que é que eles podem fazer por você. Compreendeu a diferença? Agora, com Cristo Jesus, diz assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Agora você entendeu a diferença? O que é um espírito que está fazendo uma troca? O espírito está materializado. Fala assim, o que você quer? O que eu posso fazer por você? Jesus fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Compreende? E é essa a verdade. E é este o tema de hoje. De antemão eu já te peço perdão. Porque eu sei que vai ferir, vai machucar. Porque vai tocar na ferida do orgulho. Vai tocar na supremacia do ego. Então quando fala assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e acharei. Ajuda-te que o céu ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Preste atenção sobre isso. Nós falamos dos 3 níveis de evolução da raça humana no planeta Terra: selvagem, civilização material, civilização espiritual. Elas se confundem entre si, não sabem onde começa uma e termina a outra. Mas cada um pode saber aonde ele está contido e qual é o grau que ele está contido naquele processo evolutivo. Você é uma pessoa raivosa, repleta de vingança, deseja mal para os outros? Tem a sua meta na vida só de conquistas materiais? Então você ainda está no instinto da matéria. É sem educação com os outros? Atravessa a fila, para em fila dupla, atravessa sinal vermelho, anda em alta velocidade, não importa com o outro, se tem 2 pedaços e tem 2 pessoas para comer, você chega primeiro, você come os 2, então você está vivendo ainda no instinto selvagem, apesar de ter alguma moralização, porque em algum momento você vai ser educado. Qual o momento que você vai ser educado? Naquele momento que você, já com a condição de civilidade, vai saber que você vai perder alguma coisa. Aí eu não vou passar de sinal fechado, porque tem um pardal ali, vai me multar. Aí você não passa de sinal fechado. Você não passou de sinal fechado porque você respeita o sinal? Porque você respeita a vida sua e dos outros? Não, porque você tem medo da multa. Então você já tem um princípio de moralidade. Porque você já está cuidando de você, né? Não está cuidando dos outros, mas está cuidando de você. Agora, se for extremamente selvagem, é aquele animal que põe ali. Você põe uma isca, ele vai lá e come, você pega ele e mata. O irmão dele olha, vai lá e come, você mata o irmão dele. O outro mata o irmão dele. Então ele não tem nenhum nível de preocupação, ele só tem o interesse de comer. Isso é igual pescar, né? Você quer ver um desses animais que eu acho engraçado? A galinha. A galinha é tão topeira que ela está num cercado. Ela fica ali ciscando, comendo, ciscando, caçando um lugar para sair. Ela acha um lugar para sair, sai.
Aí você vê que ela sai, você vai lá, dana com ela e tenta pôr para frente. Ela não consegue mais passar pelo buraco que ela saiu. Ela vem e enfia a cabeça numa tela assim que quase rasga o corpo dela. É assim, dona Fátima? Tem galinha, você sabe. Ela está compreendendo. Tá compreendendo isso? Ela é totalmente selvagem. Ela não sabe ainda o que é bom ou ruim. Ela só queria viver sob a condição do instinto. E aí você tem, ela engastaia na tela, machuca tudo, você tem que arrancar ela e jogar lá dentro. Aí passa um pouco, ela começa a caçar o buraco de novo. E fica caçando esse buraco até achar por a casa do destino da insistência dela. E faz a mesma coisa, se você for atrás dela, acontece do mesmo jeito. Ela não acha mais aquele mesmo buraco que ela saiu 2 vezes já. Isso é extremamente selvagem. E ela não se importa de machucar também, porque ela não tem a consciência de que machucou há um tempinho atrás. Então ela não tem memória, ela só tem instinto. Então, no processo evolutivo, nós já estamos, a grande parte da nossa humanidade na Terra está na categoria de civilização material. E essa civilização material, ela fica com uns instintos selvagens e uma esperança de espiritualização. Aí vem agora a parte interessante dessa história e dessa mensagem de hoje. Você está sofrendo por causa de quê? Você está sofrendo por problemas karmáticos de outras vidas? Olha, nenhum aqui dentro, se Deus me permitir enxergar com sã consciência, nenhum traz problemas karmáticos tão intensos, não. E levou a tanta dor e sofrimentos. Não. Então nós estamos sofrendo por escolhas pessoais do agora. Me perdoe que nós estamos parecendo a galinha que sai, mas depois não consegue voltar para o mesmo buraco e ficamos nos machucando. Nós saímos dentro da proteção de Deus e vamos buscar o caminho selvagem com as escolhas materiais que já nós não suportamos. Você tem raiva? Você sabe que a raiva dá câncer? Então, você é a galinha. Você repete 2 raivas, 3, 4, e aí você justifica a sua raiva, que o outro merece a sua raiva. Eu te pergunto, e você merece o câncer? Você merece o câncer? Pergunte para você. Não, não mereço. Então ninguém merece sua raiva. Você fuma? Você tem ciúmes exacerbados, ciúme bacana. Aquele ciúme bacana, gostoso. Aquele ciúme que mata, aquele ciúme que te estraçalha por dentro, aquele ciúme que tira a noite, aquele ciúme que faz você brigar com aquele que você ama. Esse ciúme é destruidor. Aquele ciúme, o ciúme aliado ao egoísmo, o ciúme possessivo. Porque se você olhar para outra pessoa e você está com aquela que você ama, e você diz, nossa, você está tão bonita hoje. Aquela mulher que você ama, ou que te ama, está com ciúme, ela fica com raiva de você. Como que ela pode ficar com raiva de você se ela te ama? É o ciúme doentio. Você olha para outra pessoa, está vendo que ela é linda, muito mais que você. Fala, ela é uma baranga, é feia, horrível, olha lá, ó. Olha lá a feiura dos olhos azuis dela. Olha lá a feiura do seu 1,70 m com 58 quilos. Olha lá a feiura da cintura fina, das pernas grossas. Né? Aí tá, é o ciúme que mente. Então aquilo vai destruindo a relação. Então é selvagem. É ciúme. Nossa, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Pronto, acabou. Qual o problema disso? Compreende isso? E você não foi atravessado. Aí você vai e você tem predicados, você tem qualidades. E você desenvolve aquelas qualidades que atraíram aquela pessoa que está com você. Porque senão você se transforma no selvagem. Ou você volta à selvageria, mesmo estando no mundo civilizado. Quando nós falamos de civilização, nós falamos de qualidades morais adquiridas. Qualidades morais adquiridas. Então a humanidade está nessa qualidade moral adquirida, a grande parte da humanidade no planeta Terra. Ainda temos muitos selvagens sobre a face da Terra. E nós nos misturamos, por quê? Porque Deus assim o quer, para quê? Para que evolua cada um. Cada um possa ajudar o outro a evoluir. Mas agora eu te falo uma situação extraordinária. Porque a energia espiritual do progresso chegou sobre você. Agora você deva fazer, se quiser e não sofrer, fazer a transformação da sua vida. Que transformação é essa? A selvageria não pode fazer parte das suas escolhas. A civilização material não pode fazer a escolha na sua vida espiritual. Então você tem que procurar, se você sim quiser melhorar,
Não buscar a cura das suas enfermidades, mas a autocura das suas enfermidades. A causa que levou às suas enfermidades. Então não adianta você pagar uma cura espiritual por aquilo que é de necessidade de transformação da sua vida. Você sabe por que o espiritismo fica vazio às casas espíritas? Porque fala a verdade. É muito mais fácil você ir lá no templo da fé ignorante, não estou falando de religião nenhuma, ir lá falar que você vai ser curado, que Jesus Cristo vai te salvar, que você vai para o paraíso e que vai transformar a sua vida, e que você vai sair próximo, que você vai ganhar na Mega Sena, que você vai casar, se assim fosse que a Angelina Jolie fosse bonita. Ou com o Brad Pitt, que ele está jovenzão, né? Não, meu filho. Isso não é dádiva dos céus para privilegiados e escolhidos dos céus. Isso é para aquele que ajuda a si próprio, e o céu vai se ajudar. É o processo da transformação, através da musculação espiritual. Você deixando hábitos negativos, materializados, selvagens, e adquirindo hábitos religiosos espirituais. A sua fé precisa de uma vela para poder expressar, então você está no mundo da matéria ainda. Porque você não precisa de uma vela de parafina para fazer uma macumba e nem para fazer uma salvação. Basta uma raiva ou o amor dentro do seu coração. Está aí. Se você tem amor, o amor cobre a multidão de pecado, disse Jesus. Então a enfermidade que assola a sua vida é pelos pecados que você está cometendo. O que nós poderíamos dizer pecado? Ah, eu fiz o sexo, é pecado. Que pecado que é, meu Deus? Sexo é biológico. É a mesma coisa que você tem que ir no banheiro urinar. É necessidade. Para de urinar, você adoece. A não ser que você é um espírito missionário que pega as energias da Kundalini, da sexualidade, e faz ela altruísta para salvar a humanidade, assim como Chico Xavier fez, e Valdo Ferreira Franco fez. Não é? Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros aí fizeram a dedicação, abdicaram do prazer do sexo para o prazer espiritual. São extremamente espiritualizados estes. Compreende isso? Estou falando do pecado. O pecado é aquilo que ofende a sua moral e ofende a moral do próximo. É aquilo que faz mal para os outros e faz mal para você, e você sabe que está fazendo. Você acha lógico uma pessoa fumar 30 anos, ter um efizema pulmonar, um câncer na glote, e buscar um tratamento espiritual e ficar livre do câncer apenas porque pagou R$1.000 por uma cirurgia espiritual? Deus seria justo fazer isso? Ele sabia que por fumar dá câncer? Não, ele não vai ser curado. Ele vai amargar a problemática da efizema, do DPOC, da falta de ar, da balão de oxigênio, da solidão, da quietude, da dor e do sofrimento, para compreender que ele pecou. E ele vai nascer na outra vida, na próxima reencarnação, com problemas, já nasce com problemas respiratórios, com dificuldades respiratórias. Está compreendendo isso? Por quê? Castigo de Deus? Não, ele pecou, ele sabia do pecado. Mas Deus é misericórdia. Deus é amor. Se Deus vem em nós, fala, meu Deus, eu quero transformar, eu vou pegar a minha vida. Já está destruída mesmo, eu já estou com doença, enfermidade, estou com isso, e vou dedicar. Eu tenho patrimônio, vou fazer o bem, vou fazer a caridade, vou me espiritualizar, vou espiritualizar as pessoas, independente da crença religiosa que você tem. E começa a trabalhar com amor. O amor cobre a multidão do pecado. Então o amor cura as doenças feitas pelo pecado. Mas elas não curam assim, não. Ai, estou curado, pronto, acabou. Não, não é assim não. É lento. Porque ao chegar à doença, a enfermidade, foi lenta. A enfermidade não chegou pelo um passe de mágica, a não sei que ela seja karmática. E você errou em outras encarnações, assinou a promissória e Deus cobrou nessa. Mas aqui dentro, eu repito, nenhum de nós aqui dentro tem nenhumas enfermidades karmáticas. Todas são adquiridas por escolhas nessa vida, por pecados dessa vida. Está compreendendo isso? Aí você vai, aí nós vamos lentamente, trabalhando na caridade, na fraternidade, no amor, matando o homem selvagem, espiritualizando o homem material. E nós contaminamos uma célula, 2, 10, 15, 20, 100, 50 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil. E os anos vão passando, já estou com 2 milhões de células contaminadas pela energia amorosa de Jesus Cristo. E aqueles milhões de células vão lá nas células cancerígenas, doentes, frágeis, e começam a transformá-las
em células saudáveis. As que morreram não tem jeito, vai ser expurgada. Ou o organismo cobre elas e cria ali aquele abscesso que não tem vida e que não tem energias e que não prejudica nada. É como se fosse um instrumento que estivesse dentro de você, que o organismo absorveu, cobriu ele e ele continua lá, não faz diferença nenhuma. Como se fosse uma prótese. Você põe uma prótese lá em determinado lugar, na coluna, né? Aqui tem gente que tem prótese na coluna, aí o organismo absorve aquilo lá, cobre ele, pronto, ele faz parte lá, não incomoda mais, está lá. O organismo falou, não, você fica aí que eu fico aqui. Assim, são as células doentes e cancerígenas, quando a pessoa transforma a sua existência na espiritualização. Agora, quando ele paga o processo de curas espirituais ou de transformações espirituais materializado, tu vai em algum lugar, o cara te dá um quanto de energia, aquele quanto de energia termina com os dias, semanas, raro mês. Então você sai melhorado, você foi curado. 3 meses depois você está lá, pior do que você estava. Você lembra lá daquela passagem dos leprosos? Jesus Cristo, quando estava indo para Jerusalém, e aí tinham 10 leprosos, que não poderiam sair dos leprosuários, que era proibido, se saíssem, eram mortos. E queriam encontrar Jesus. E tinha um deles, que era um homem muito rico, muito famoso, que tinha visto o milagre de Jesus lá nas bodas de Canaã. E ficou com ciúme de Jesus. E ficou com raiva de Jesus. E depois, tempo depois, foi diagnosticado com lepra. E aí eles andaram à noite se escondendo nas vegetações, nas pedras, e sabiam aonde Jesus iria passar. Num entroncamento próximo a Jerusalém. E lá eles ficaram escondidos. E quando eles avistaram a multidão, porque Jesus vinha à frente, tinham muitos que, por curiosidade, ou para descobrir alguma coisa errada de Jesus, outros por fé, vinham acompanhando o mestre, eles pularam na frente de Jesus e gritaram, mestre, mestre, se tu puderes, se tu quiseres, tu pode nos curar. Jesus olhou para aqueles 10, chegou próximo e falou assim, eu quero, seja curado. E foi curando um por um. Os 10, as lepras sumiram, os dedos voltaram, o nariz voltou, a boca, a orelha, aqueles pedaços foram recondicionados pela força do magnetismo de Jesus Cristo. Assim como fazem os clones hoje, assim como pega determinadas substâncias da placenta, da medula, e começam a construir órgãos. A ciência está avantajada sobre esses aspectos. Assim Jesus fez. Momento propício, vontade firme, querendo ser curado. Né? E Jesus Cristo, uma oportunidade fantástica de mostrar que ele realmente era o enviado de Deus. Curou. Os 10 saíram gritando. Uhul, vou pra casa, vou beber, vou fazer cachaça, vou fazer festa com meus filhos, vou fazer amor com minha mulher. Essa parte eu estou inventando. Né? Mas com certeza está na cabeça deles. Já estava lá 1, 2, 5, 10 anos no meio do leprosuário. Aí um parou o grito, voltou. Ajoelhou e falou, mestre, deixa eu te seguir. Você me curou, deixa eu te seguir. Jesus falou, não, você tem uma missão, pode ir para junto dos seus e continua fazendo aquilo que você fazia. O que ele fazia? Ele era conselheiro. Ele aconselhava todo mundo, pobre, rico. Ele aconselhava de graça. E, nesse aconselhamento, ele sempre ajudava com algum tipo de erva para ser curado, a curar as pessoas. Ou seja, ele tinha um templo dentro da casa dele que curava as pessoas. Fazia por amor. Mas a raiva que ele ficou de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo transformou água em vinho, fez ele ter o câncer. Porque aí ele pregava contra Jesus, falava mal de Jesus. E não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Consolador prometido, o Messias, já predito por Isaías 800 anos antes. E que muitos profetas sérios sabiam que viriam. E comentavam. Então aquilo movimentou a raiva, o ódio e a vingança contra Jesus. Por quê? Porque ele passou a vingar de Jesus por ciúme, por inveja. Como vingar? Ele passou a desejar mal de Jesus e falar mal de Jesus para outras pessoas. E ele foi envolvido na lepra. Entendeu aí? Você está compreendendo aí o que é pecado? E aí ele voltou, ajoelhou, pediu perdão para Jesus, falou, eu quero te seguir. Falou, não, volta a fazer o que você fazia, que aquilo lá é a sua missão. E assim ele fez. Jesus falou, um foi curado. Os discípulos, não, mestre, eram 10. Ele, não, um foi curado. Não, mestre,
Eram 10. Jesus falou, um foi curado, porque os outros, daqui 3 anos, estarão doentes novamente. Por que iriam estar doentes? Porque eles tinham conquistado a espiritualização, mas preferiram voltar para a animalidade e para a civilização material. Já não comportavam mais a sua constituição física e energética, aquela condição de selvageria. Eles poderiam ser civilizados material, mas espiritualizando-se. Mas não materializado, civilização material e selvagem. Aí peca. Aí é onde está o pecado. Compreendeu isso? Você já sabe que bebida faz mal? Você diz que é para relaxar? Você está pecando. Você vai ter problema sério. Você sabe que ter raiva te dá dor de cabeça, pode ocasionar um aneurisma, um infarto, um problema de fraqueza no coração, uma dor no estômago, uma gastrite, vai ter um câncer mais no futuro. Um câncer de próstata, um câncer de estômago, um câncer e assim vai indo, em determinado local, onde há fragilidade. Por quê? Porque você sabe que você já não está mais no estágio de materialidade selvagem. Você está na materialidade espiritualizando-se. Tudo nós temos que entender que é um princípio ativo que faz eclodir a situação. Se você pega uma pequena semente, aquela semente você deixa ali, ela fica quase 1 ano ali, ela não muda nada. Mas quando chega determinada época, aquela semente começa a florescer, a nascer e germinar. Por que foi aquela época? Porque precisava dos princípios ativos. Precisava da condição material, das energias materiais para fazer aquele processo bioquímico na floração daquela semente. Isso é em todas as situações. Então, dentro de nós, porque todos que estão aqui dentro dessa casa, já está o princípio da espiritualização. Você não quer se espiritualizar, você vai pagar o preço. Porque a matéria já não mais aguenta a sua falta de espiritualização. Algumas pessoas não podem mais comer carne vermelha. Algumas pessoas não podem mais ter raiva. Algumas pessoas... Você sabe por que eu sou honesto? Porque se eu roubar uma balinha, eu vou parar lá no presídio federal. Eu nunca vi um trem desse. Comigo tudo toma proporções gigantescas. Então eu tenho que ser sempre honesto. Ah, mas você tem vontade de roubar? Ah, eu já tive. Dava vontade danada de roubar. Quando eu vi um filho meu comendo arroz, e eu não tinha nenhuma condição de trabalho, eu falei, meu Deus, tem tanta gente, acho que eu vou roubar para meu filho mesmo comer uma carninha hoje. Aí eu falei, mas se eu roubar, ele vai ficar até sem pai, porque no meu roubo eu vou ser pego. Eu falei, melhor não é comer arroz, meu filho, eu pensava. E vamos mentalizar que nós estamos comendo filé mignon. E aí, quando conseguia um dinheiro, ia lá e comprava 2 ovos. Aí fazia aquela festa, com 2 ovos. 3 ovos, 4 ovos. Tem vez que não dava nenhum para cada. Mas dava vontade de roubar. Mas a minha civilidade moral, com medo, eu não vou poder roubar, porque eu vou ser preso. E se eu for preso? Então ali estava o começo da conquista espiritual. Isso eu tinha 20 anos de idade. Foi no milênio passado, gente. Né? Olha, já faz até mais de 1000 anos. Foi no milênio passado. Então, nós temos que entender que nós temos um momento que chegou, o estágio que nós não podemos fazer determinadas coisas. Então ajuda-te, para que o céu te ajude. Para que Deus te ajude. E ele continua. Qual homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com que quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Deus só vai dar para nós aquilo que nós merecemos e precisamos. Se for um couro, ele vai deixar de nós levar um couro. Se a dor, para que a gente acorde, ele vai permitir a dor. Então, ao entender isso, nós falamos, eu não quero mais sofrer. O que eu vou fazer? Fazer uma transformação. Erradicar de mim um mundo selvagem, moralizar materialmente, moralidade material. Ah, eu não roubo porque eu vou ser preso. Já estou me moralizando. Hoje eu já não tenho vontade de roubar mais. Graças a Deus. Por quê? Porque eu não vejo filho meu passar fome. Eu já tenho condição financeira. Ah, mas se você ficar pobre? Ah, bem capaz que eu dava vontade de novo. Porque ainda existe em mim essa constituição. Talvez, eu não sei, estou falando talvez, né? Então nós temos que, já estou intelectualmente já mais avançado, então eu já sei o que é bom e o que é ruim. Agora entra numa parte que eu quero chamar a atenção
Chamar atenção não é brigar, viu, gente? O povo fala assim, eu não gosto que me chama atenção. Ah, tá, você está dirigindo um carro, aí o outro olha, tá vindo um caminhão lá, aí ele não gosta que chama atenção dele, deixa ele bater. Acabou com o carro. Olha bem o que você falou, mas você falou que não gostava de chamar essa atenção. Chamar a atenção é para que você preste atenção numa coisa que pode te prejudicar ou prejudicar os outros. E que pode te salvar e salvar muita gente. Então, vou chamar a atenção. Ajuda-te e o céu te ajudará. Primeiro, você buscou um tratamento espiritual. Perfeito. Quando você buscou o tratamento, você recebeu conselhos. Você está fazendo eles ou não? Isso é questão sua. É pergunta retórica, não precisa de respostas. Só você responde para você. Aqui no tratamento espiritual, a fichinha de tratamento que eu dou, você leu ela? Muitos nem lê que está aqui. Quando você vai ao médico, recebe um medicamento e não quer saber qual o remédio que você vai tomar e não vai tomar ele. Aqui está dizendo, nas 3 quintas-feiras durante o tratamento, deitar. Colocar um copo de água e ficar em prece das 19h30 às 21 horas. E ainda diz, se você dormir não tem problema, que dormindo é melhor que você acordar pensando besteira. Você faz isso? Ah, não faço. Então a espiritualidade vai lá na tua casa, a hora que você fez a ficha na tua casa, aqui nessa casa, 3 espíritos já foi encarregado de fazer parte do seu tratamento. Espírito de Jesus Cristo. Quem é? Sei lá. Não sei. Espírito de Cristo, só sei que eles são de Cristo. Beleza? Eles foram lá. E enquanto isso, você está lá, tem 12 medianeiros aqui, em prece, orando. E médios de incorporação, fazendo uma ligação espiritual com você lá. Se tiver algum espírito sofredor, atraindo-os para cá, recebendo-os em nosso corpo, doutrinando-os através do amor e direcionando-os para as colônias espirituais nas muitas moradas da casa do Pai. Principalmente o Hospital Esperança, criado por Eurípides Barçanufo, com permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as paragens dos céus de Sacramento, que a nossa casa faz parte. Ah, é longe. Longe. Mas se você for a pé, vai para o pensamento. Ficou aqui ao lado. Né? Então, esses espíritos vão lá, convidam os espíritos que são sofredores, e muitas vezes estão ligados a você, por afinidade, por maldade, ou por ignorância. A maldade insere também magias, perseguição, problemas karmáticos e pá. E eles são retirados da sua presença. Imediatamente você vai dar uma boa melhorada. Né? Lógico que naquele momento talvez você sinta um mal-estar. Vômitos, tonteira, dor de cabeça, vertigem. Por quê? É igual arrancar um tumor. Você vai no hospital, arranca um tumor, você volta, sai de lá melhor que você entrou? Não. Com um tumor você estava bom. Na hora que você saiu, você está cortado. Mas de passado alguns momentos, dias, você está melhor. Acontece a mesma coisa no tratamento espiritual. Cultivar a atitude mental digna desde cedo. Você acorda na terça-feira e fala, hoje é dia de tratamento espiritual. Acorda quinta-feira e fala, hoje é dia de tratamento espiritual. Acorda sábado, hoje é dia de tratamento espiritual. É assim que você faz? Parabéns. Evitar deliberadamente brigas e discussões. Você já viu tanto que dá vontade dos outros de brigar com a gente e a gente brigar com os outros no dia do tratamento? Sustentando paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Acontece 1 milhão de coisas. Por quê? Porque as forças tenebrosas não querem a nossa salvação. Querem sugar as nossas energias. Eles vão ocasionar muita coisa. Evitar alimentação excessiva. Uso de carne vermelha, café, que antecede o tratamento, temperos, excitantes, fumo, álcool. Ah, mas por quê? Por quê? Você come carne. A energia em putrefação selvagem, porque quem come carne ainda está no princípio selvagem, né? Aí ela entra em putrefação, emite energias, assim como você chega ali perto de uma carcaça, de uma carniça. Você consegue chegar pertinho de uma carniça? Não. E os espíritos superiores conseguem chegar perto de nós com estado de putrefação dentro do nosso estômago? Não. Então dificulta o atendimento das energias. Ah, quer entender isso? Pega um pedaço de ferro do tamanho dessa borracha, põe no bolso e tenta entrar no banco. Você entra? Não, por quê? Porque lá tem uma radiação que pega metais e fecha a porta. Ou não destrava a porta. É a mesma radiação, você não entra. Há um pedacinho de ferro inocessível. O que é isso? Nem nada. Ah, mas então perna de carne também nem inocessível. Para nós pensar, acreditando, para aquele que defende a sua vontade pessoal e não entende, não quer saber, ou é extremamente
extremamente ignorante diante das leis de Deus. Está pecando. Então não vai receber o tratamento da integralidade. E depois põe a culpa no centro espírita ou no médium ainda. A vocação sempre mais forte. Se o caboclo aqui que falou para mim assim, eu vou para Umbanda, lá resolve rápido. Eu falei, vai mesmo, você devia ir mesmo. Porque lá vai te dar com muito, tomar com as duas. Vai lá. Buscar sustentar todos os impedimentos naturais, como chuvas, visitas inesperadas, doenças familiares, etc. A fim de não interromper o tratamento. Ah, você quer interromper o tratamento, o problema é seu. Quando Jesus Cristo falou, Geraldo, você vai assumir uma casa que doa. É pro resto da vida. Beleza. Só isso, só. Então me dê vida longa. Brincadeira a parte da vida longa. Longa, um dia, um minuto, um segundo ou um ano, tudo é longo, né? Compreende? Isso é igual aquele cara que chegou para Deus e falou assim, Deus, quanto é um segundo para você? Ele falou assim, 1000 anos. Ele falou assim, quanto é 1 quilômetro? Ele falou assim, é um universo de distância. Aí ele falou assim, olhou para Deus, uma vida, a eternidade. Ele falou, Deus, me dá 1 milhão. Aí Deus olhou para ele e falou assim, espera um segundo. É? Então, assim, para Deus é isso, não tem proporção. Buscar superar todos os impedimentos naturais, chuvas, visitas inesperadas, doenças familiares, etc., a fim de não interromper o tratamento. Tem tratamento sem paciente? Não, tem jeito. Faltou? Tirar ficha. Chegue nos horários marcados. Por que pede para você chegar aí com meia hora de antecedência? Porque você vem do mundo material e chega no mundo espiritual. Para poder dar tempo da espiritualidade dissolver essa casta energética materializada que está em seu campo áurico. E você é serenado. Se possível, vestir roupas de tons claros. Por que tons claros? Quantas vezes eu vejo, vai fazer tratamento, a pessoa está vestida de preto. O preto expulsa as energias poderosas de luzes. Então, passa pouca energia. Então, quando fala assim, ajuda-te, o teu te ajudará, eu vejo irmãos que buscam tratamento, mas nem ele quer se ajudar, porque nem obedecer as mínimas coisas tão simples, ele não faz. E ele quer ser curado. Como vai ser curado? Se a pessoa não consegue vestir uma roupa mais clara, não é possível que não tenha nenhuma roupa branca. Ou branca não, clara, não está falando branca. Ele não respeita os outros princípios do tratamento, então há lógica que ele não conseguirá a totalidade da cura. E se conseguir uma extraordinária melhora, será igual aos 10 leprosos, que só um se converteu. O que é converter? Sair do âmbito material, selvagem, material, civilizado, para o civilizado espiritualizado. E lentamente ele vai fazendo suas transformações de vida. Está compreendendo isso? Você entendeu agora? Você quer ser curado? Você quer a cura? Então cure você. Se cure. Você tem mágoa no coração? Então tire, porque se tiver mágoa, é um aspecto energético que expulsa toda a energia positiva de Jesus Cristo. Você tem desejo de vingança? Então você está armazenando dentro do seu corpo, da sua alma, veneno. Porque a vingança é conta-gota. Toda vez que você lembrar da situação, toda vez que você sentir o mal, você toma uma dose de veneno. E aquele veneno, na quantidade, vai aparecer tumores, nódulos, até chegar. Eu participei de um caso tão extraordinário nessa casa, que infelizmente eu fui derrotado com Cristo Jesus, na vontade da pessoa. Era uma jovem ali na casa dos seus 14, 15 anos, linda. Apareceu um câncer. Ela veio e fez o tratamento. O tratamento dela foi lindo, eu lembro até hoje. Como foi lindo o tratamento dela. E eu vi a transformação. Eu vi aquele câncer ser erradicado. Ah, mas foi só aquele câncer sumir das aparelhagens da medicina convencional. Mas eles não somem do campo astral. Aquela jovem junto com a tua família sumiu. Voltaram. Dizia que era longe. Morava numa chácara, que hoje agora, uma fazenda que hoje é condomínio. Aquele condomínio, Buenas Verdes, lá onde você foi, Rony, esqueci o nome lá. Lá era uma fazenda. Eu fui lá na casa deles. Eles eram caseiros lá. Aquela jovem, um ano depois, o câncer retornou. Ligaram para mim, pediram para ir lá, eu fui. Na casa.
O câncer voltou. Voltou. Vocês buscaram ingressar-se numa espiritualização religiosa? Não, nunca mais fomos em lugar nenhum. Olha, é evangelho, católico, não importa, é Cristo. A expressão é humana, mas desde que tenha pureza no coração, não a materialidade das intenções. Seria muito bom um tratamento espiritual. Não veio. Passou 2, 3, 4, 5 semanas. Aí vieram. Depois do tratamento, depois que tinha acabado todos os trabalhos na casa e queria que eu atendesse de forma prioritária, eu disse, não atendo. Me perdoe, mas eu não atendo. Muita gente aí vai achar que é maldade da minha parte, mas se eu atendesse aquela hora, eu era que ia estar atendendo, não era Jesus Cristo. E eu não tinha nada para doar naquela proporção. E ela estava com toda a vontade do privilégio. Eu disse, venha no próximo trabalho. Inicie-se um tratamento pelas vias convencionais. Eu vou orar por você. Ela me dá um passe agora. A mãe pediu. Eu perguntei, o que você estava fazendo mais cedo? Nós estávamos em casa, arrumando a casa. Eu falei, se não daria o passe. Porque se eu desse o passe, eu ia dar o passe sozinho. Eles estavam arrumando a casa, que poderia ter arrumado antes ou depois. E queria o privilégio de receber um passe particular, fora de hora. E eu deixei ele sentado naquele banco e fui embora para minha casa. Eu fui com o coração estraçalhado, porque o que eu queria era que participasse da cura daquela jovem. Ela já estava de cabeça raspada. E aí, na outra semana eles não vieram. Passaram 2 semanas, me ligaram para ir fazer uma visita que ela estava internada. No Araújo Jorge. Estava com leucemia. Visitei ela por 3 vezes. Depois disso, não sei mais o que virou. Você está compreendendo aí o sentido de ajuda-te, que o céu te ajudará? Não basta você receber a cura que você quer. Necessita da transformação necessária para o processo evolutivo. Porque senão depois vem coisas piores. As coisas dos céus não são decididas pelos homens na terra. Nós só somos o intermediário. Amém? Espero que tenham compreendido a gravidade dos momentos que nós estamos vivendo. Cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por estas verdades que doem, Senhor, em nossa alma, que machucam nosso coração, mas são os remédios amargos que cura as enfermidades complexas. São as interferências cirúrgicas profundas que erradicam os tumores que salvam. São nos momentos mais tristes e infelizes que nós encontramos a Tua presença, Senhor, em nossa alma, em nosso coração. Pedimos perdão, Senhor, por nossas teimosias, pela nossa infantilidade de querer resolver as coisas dos céus com as buscas e as trocas na matéria. Perdoe-nos, somos ignorantes. Mas hoje recebemos a instrução, Senhor. Mas ainda temos, Senhor, a rebeldia, como jovens adolescentes que enxergam, mas não veem, que escutam, mas não ouvem nem compreendem. Mas ajude-nos a obedecer, a sermos humildes e submissos diante das leis do Criador. E assim, Jesus, transformar dor, enfermidades, doenças, ódios, mágoas, rancores, em atitudes de caridade e fraternidade.
E através da somatória dessas atitudes de caridade e fraternidade, possamos conquistar a sublime energia do amor. E o amor, Senhor, possa erradicar, cobrir todo o mal e todo o pecado que há em nós. E elevamos-nos em luz, em paz, felicidade e prosperidade, Senhor. Entregamos em Tuas mãos nossas vidas. Sobre as dádivas do Teu amor e do Teu Evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e proteja-nos hoje e por toda a eternidade. E assim seja. Obrigado a todos pela presença. Perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. A título de informação no seu tratamento, ou naqueles que estão com o nome no caderno de prece, todos terceiro domingo do mês, e esse mês será amanhã, nós nos reunimos 5h30 da manhã nesta casa e fazemos o tratamento para cada um de vocês. O tratamento termina ali próximo às 7h30 da manhã. Enquanto muitos de vocês estarão dormindo, tranquilos nos seus lares, nós estamos aqui em nome de Cristo reunidos e orando, vibrando e recebendo todas as energias pesadas e deletérias que possam estar fazendo você sofrer e adoecer. A título de informação, para que você valorize o tratamento, que nós não te pedimos nada, médios vomitam, soam, choram de dor, e tudo aquilo que você sente fracionado pelo dia, pelas 24 horas, e diminuído pelo medicamento que você toma, o médium recebe tudo numa intensidade só. E vai pondo para fora. Para que você melhore. Compreende isso? Por amor. Por amor a Cristo. Por amor a você, que nós nem te conhecemos. Compreende? Amanhã, 5h30, eu já estou aqui, que eu chego 5h05. Já trago um cafezinho para acordar os médios. E 5h30, a gente já está sentado, fazendo a vibração para cada um. Está no nome do caderno de prece. E atendemos ficha por ficha, problema por problema, que você nos falou, ou que é diagnosticado através da mediunidade. E algumas, nem você sabe, mas que é curado, aliviado, melhorado. Então, ajuda-te, que o céu está te ajudando. O céu está te ajudando. Vejo e já vi dezenas e centenas de pessoas que passaram e passam por esta casa, depois de uma tarde como essa, que recebem uma doação, um quanto de energia fitoterápica, bioplasmática, ectoplasmática, fluido vital, que sai daqui e vai beber cerveja. Jogando fora aquilo que Jesus falou. Não jogueis pérolas aos porcos. Jogando fora as pérolas. Escolha pessoal. E o futuro devolve aquilo que é de merecimento para cada um. Foi aquilo que Jesus, explicando só aquilo que Jesus falou para o leproso. 10, só um foi curado. Os outros 9, de 1 ano a 3 anos depois, estariam com a lepra de novo. E nunca mais seria curado nessa encarnação. Fique na paz de Cristo e me perdoe